Abraão e você. Você que segue conosco aqui no programa Bete Abraão e você, toda terça, toda quinta, todo sábado e todo domingo. Muito obrigada pela sua companhia e é por isso que nós sempre buscamos trazer coisas que possam interessar a você, homem, mulher, adolescente. No programa de hoje eu trouxe uma mulher, que é a nossa convidada, Ana Maria Posca. Ana, conta uma coisa pra gente. Você fez PUC Campinas e fez França. Como é que é isso? Conta um pouquinho da sua vida para o nosso povo aí que está nos acompanhando. Bom, eu fiz faculdade na França há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, a fisioterapia era muito mais desenvolvida na França do que no Brasil. Claro. Hoje, os fisioterapeutas brasileiros são considerados um dos melhores do mundo. Então, nós já temos a mesma formação, conhecimento, tudo. Existem algumas diferenças. Você sabe que a técnica que tem muito sucesso no Brasil é o RPG, do Suchard. E é uma cultura nova, né? Não é muito antiga isso. É uma cultura, não. Na França é muito antigo. No Brasil é que é mais recente, porque é baseado na biomecânica. O francês, ele estuda a fundo e escolhe seus procedimentos baseado na fisiologia, na biomecânica. Nada é por acaso. E o brasileiro é muito intuitivo. Tá, então, mas antes de entrar no assunto, eu quero saber assim, como é que é fazer faculdade no Brasil e na França, há 30 anos atrás? Conta isso daí pra gente, até porque fisioterapeuta nestas 3 décadas passadas, não era uma coisa tão comum, era? Não, mas olha, é uma loucura você fazer fisioterapia aqui, lá e depois fazer aqui. Então, o que é essa loucura? Conta pra gente. A loucura, primeiro, uma brincadeira boba, você aprende todos os músculos em francês. Você não aprende os nomes em português. Então, quando eu cheguei, eu sabia toda a fisiologia, mas não sabia falar em português. Só em francês. Você se formou lá? Ou você se formou aqui também? Me formei lá. Não, você começou a faculdade... 6 meses aqui. Me casei com alguém que foi fazer o doutorado lá e fui embora. Tá. Fiz 3 anos lá. Tive o diploma lá. Ok. Vim pra cá, não existe equivalência na área da saúde. Tá. Não era válido o meu diploma. Sim. Eu refiz os 4 anos aqui na PUC. Você tem 2 faculdades de fisioterapia, uma na França aqui, mas foi ótimo, porque eu te digo, eu aprendi o nome dos músculos em português, coisa que eu aprendi só em francês. Entendi. E o nosso modelo de estudo é americano, e o europeu é diferente. Aqui você aprende um monte de coisa, lá você aprende menos e a trabalhar. Especificamente aquilo que você vai trabalhar. Uma coisa interessante, no primeiro ano da faculdade lá, você vai para o hospital fazer estágio, você é responsável por pacientes. Então, se você trabalha 3 anos em hospital, então você sai com uma experiência. Você sai com uma prática que no Brasil mas não. É muito engraçado porque você tem que entender o emocional em francês, fazer as provas em francês. É totalmente diferente. Né? E você frequenta a França constantemente, porque você chegou de lá faz pouco tempo, é isso? Frequento. Isso criou um vínculo na Ana brasileira com estudar lá? Como é que ficou esta relação? Isso criou um vínculo muito grande, porque na realidade o meu raciocínio como profissional é francês. Ah, é? Então eu preciso ir para lá para entender ou para aprender atualizar, mais. reciclar. Só lá que eu consigo, só na Europa. Você não consegue? Não consigo. E às vezes é muito difícil. O que eu falo, às vezes as pessoas não entendem aqui, porque o raciocínio é outro. Explica um pouquinho melhor o que o raciocínio é outro. Por exemplo, a drenagem linfática no Brasil é conhecida, mas pouca gente sabe que ela é usada em grandes doenças e grandes patologias, em elefantíase, em grandes edemas. Existe uma especialidade na França chamada linfologia, que só cuida de problemas do sistema linfático. Tá. Então, quando eu falo que eu, como fisioterapeuta, uso a drenagem linfática em reumatologia, em ortopedia, em neurologia, para hérnia, para tudo, ninguém me entende. Ainda? Não. Mas no passado, no nosso currículo, nós não tínhamos matérias relacionadas à celulite, a edema, a tipo de pele oleosa, não tínhamos nada disso. Nós estudávamos uma fratura, uma síndrome neurológica, ninguém estudava beleza. Quando você falava em fazer beleza como fisioterapeuta, todo mundo achava ruim, achava errado. Não era a nossa área. Nós estamos falando de quanto tempo isso? Até 10 anos atrás, na minha opinião. Mais ou menos 10 anos atrás. Enquanto na França, a fisioterapia atua na estética já há 50 anos. É essa a diferença. Entendi. Nós vamos chegar, com o mundo como está, o caminho que eles fizeram em 50 anos, nós fazemos em 10. Até porque a velocidade hoje é maior. E o brasileiro é sensacional em muita coisa quando ele resolve fazer.
Somos mais criativos, mas mais temos menos também. tradição, você quer dizer, em alguns procedimentos. Temos menos história, temos menos conhecimento ainda, mas quando o conhecimento chega até a gente reutiliza e utiliza com muita propriedade e muito rápido. Agora, Ana, me diga uma coisa, toda essa era da tecnologia, da internet, isto não aproximou um pouquinho as informações para as áreas e isso deveria vir mais rápido ou ainda não? Está vindo mais rápido em relação a 30 anos atrás. Você vai a congressos, você tem franceses, tem espanhóis, sim, tem alemães, coisa que você não tinha antigamente. Claro, isso, sim. Você consegue artigos na internet que você não tinha acesso antigamente. Isso. Você sabe o que está acontecendo. E a prática? A prática está reservada ainda a uma minoria que consegue ir até lá estudar, consegue ir até lá consegue fazer um curso de línguas para ter um outro idioma para poder ler. Então você me diz que isso é um privilégio de poucos. No Brasil ainda é. Ainda é? Você considera que ainda é um privilégio? Ainda é. Agora me diga uma coisa, antes da gente entrar assim naquela coisa que está todo mundo querendo saber, que é celulite, etc e tal. Qual é a diferença da faculdade na França e no Brasil, para você que fez as duas da mesma área? O francês é extremamente objetivo. Você sai da faculdade preparado para pegar um paciente dentro de um hospital e tratá-lo. Ok. No Brasil, você sai com conhecimento muito mais amplo, mas, na minha opinião, mais inseguro. Então, você vai escolher uma área e vai aprender um pouco daquela área ainda. Depois da faculdade? Depois da faculdade. E lá você já saiu mais preparada na prática para adotar os procedimentos. Exatamente. Bom, aí você veio fisioterapeuta e aí você deu uma desvirtuada, no bom sentido, para uma área que você chama de fisioterapia da beleza, é isso? É a estética, na realidade. O nome é estética, a especialidade que quem fizer da fisioterapia vai fazer é disfunção dermatofuncional, mas é estética. Eu trabalhei muito tempo na Unicamp e deixei a Unicamp para fazer consultório, trabalhar com RPG. Tá, estamos falando da Unicamp, que você do Brasil sabe que é a universidade na cidade de Campinas, uma das mais conceituadas do mundo. E o que aconteceu? Eu usava algumas técnicas e eu me incomodava a cronicidade dos problemas nos pacientes. Então, a pessoa tem uma lombalgia, ela se trata há 5, 10 anos. Ela tem um pé que dói, ela se trata há 5, 10 anos. Eu dizia, não é possível, tem que haver um meio de fazer alguma coisa que a pessoa não tenha mais isso, em alguns casos. E fui para a França ver o que o pessoal do RPG, da biomecânica estavam fazendo. E estavam fazendo drenagem linfática. E eu levei o maior susto da minha vida, porque eu conhecia a drenagem da França só em linfologia, só em patologia. E daí eu descobri a drenagem linfática. E daí eu comecei a estudar a drenagem linfática e a aplicar nesses pacientes que eu já tinha como de patologia. E com isso veio o lado do bem-estar e da beleza. Que hoje é uma mola no mercado mundial, né? Nós falamos em longevidade e temos que falar em bem-estar, porque só ter mais tempo de vida não é o importante, tem que ter uma vida de boa qualidade. E a boa qualidade é o bem-estar, é o preventivo. Agora, existe ainda uma outra coisa que eu demorei para entender, que é a beleza. E há pouco tempo atrás eu fui a uma palestra e alguém disse que a beleza é o contraponto da tragicidade. Se tudo fosse belo no mundo, não haveria tristeza, nada trágico. Tá. A beleza tem que ser vista como uma condição de bem-estar, uma condição normal da pessoa. E a beleza significa não ter excesso de peso, uma pele viçosa, né? Poder comprar uma roupa de acordo, ser bonito no teu padrão de beleza. O que é bonito para um padrão de beleza? Também tem essa diferenciação, não tem? O que é bonito para mim pode não ser para você, ou existe um padrão pré-estipulado? Existe a opinião de cada pessoa, existe o modelo que se vende, existe quem é privilegiado, como uma Gisele Bündchen, é maravilhosa. Ok. Né? Mas tem pessoa que, para mim, talvez não seja tão bonita, mas que se sinta super bonita. Claro. Né?